Continuando a aula 3, certo? Agora veremos sobre a segunda declinação. Nós já vimos os substantivos da primeira, certo? E agora nós vamos ver os substantivos da segunda declinação. Então, vamos lá. Como é que a gente identifica que o substantivo faz parte da segunda declinação? Ora, se ele tiver o genitivo singular em I, certo? Ó, aqui, ó, genitivo singular em I, ele vai fazer parte da segunda declinação. Então, por exemplo, essas palavras aqui, se o genitivo singular delas é em I, elas não vão ganhar aquelas terminações que a gente viu na aula 2, certo? Eles não vão ganhar terminações da primeira declinação. Eles vão ganhar terminações da segunda declinação, certo? Então, jamais coloquem, por exemplo, nesses substantivos, terminações da primeira. Eles vão ter as terminações deles, que é a de segunda declinação, que é as que eles fazem parte. Outro detalhe, há 4 tipos de nominativo singular nessa segunda declinação. Quais? Os nominativos singular, né? Os substantivos que terminam em us, certo? Os que terminam em us. Os que terminam em R, certo? Os que terminam em R. O que termina em IR, porque o que termina, porque só tem esse substantivo que termina em IR, certo? Só esse. E os que terminam em UM no nominativo singular. Então, vão ser 4 tipos de nominativo singular. Enquanto lá na primeira declinação o nominativo singular é em A, aqui na segunda declinação ele pode ser em US, em R, em IR ou UM. Basta a gente olhar no nominativo singular aqui, quando o vocabulário traz os substantivos, que a gente vai saber, certo? Outro detalhe, esses substantivos que terminam em us, certo? Antes disso, na primeira declinação, a gente viu que a maioria dos nomes são femininos. Alguns são masculinos. Não há substantivos neutros na primeira. Aqui na segunda declinação, nós vamos ter substantivos masculinos e femininos, masculinos, certo? Aliás, masculinos, femininos e neutros. Então, nós vamos ter os 3 gêneros. Então, vamos lá. Esses que terminam em us, a maioria é masculino, certo? Quais são os femininos? Os nomes de árvores, por exemplo, aqui, ó, pinos, tracinho I, segunda declinação. Terminou em us, nome de árvore é feminino, que significa pinheiro. Nomes de cidades também, ó, Tiros. O S aqui, ó, nominativo singular, ó, genitivo singular I da segunda. É o nome da cidade de Tiro. Então, ó, feminino. Então, os que terminam em us pode ser masculino ou feminino. Alguns femininos são esses exemplos aqui: nomes de árvores, nomes de cidades. Os que terminam em ER, o nominativo singular, eles são apenas masculinos, certo? Então, ó, os masculino ou feminino, o R é R masculino, e R eu disse que só tem esse substantivo, né? Então, ó, ele é masculino. Os que terminam em UM aqui no nominativo singular, neutro, sempre neutro. Se terminar aqui o M, certo? Na segunda declinação, aqui ó, no nominativo singular, ele é neutro, ok? Então, vamos lá para o quadrozinho da segunda declinação. Então, eu vou ter o quadrozinho da segunda declinação, singular, plural. Nominativo, como eu disse, o nominativo, ele vai ser em us, ER, IR ou M, certo? Vocativo, igual ao nominativo, com exceção dos que terminam em us, certo? Porque os que terminam em us, o vocativo é em E. Há algumas exceções que eu vou passar na webconferência, certo? Mas os que terminam em us, o vocativo singular é em E, tá bom? Então, tá aqui, ó, vocativo em us,
Nominativo em us, vocativo em e. Os que terminam em er repete o vocativo, os que terminam em ir repete o vocativo, igual ao nominativo, e os que terminam em um neutros também, ó, igual ao nominativo. Genitivo singular, como a gente pode ver, ó, no próprio vocabulário, é em i. Aqui é para os 3 gêneros, tanto faz masculino, feminino ou neutro, é a mesma terminação. Dativo e ablativo vai ser a terminação o, também para os 3 gêneros. E acusativo, o M também para os 3 gêneros. Não tem diferença. Plural. Se o substantivo for masculino ou feminino, a terminação do genitivo, do nominativo plural vai ser I. Se for neutro, é a terminação A, certo? Então, aqui, terminação I de nominativo plural é para masculino e feminino. Se o substantivo for neutro, a terminação do nominativo plural é em A. Mesma coisa do vocativo. Se for masculino e feminino, terminação I. Se for neutro, terminação A. Genitivo plural, orum para os 3 gêneros, certo? Dativo e ablativo, plural, também a mesma terminação para os 3 gêneros, is. Acusativo plural, se for masculino e feminino, a terminação vai ser OS, certo? Masculino e feminino, terminação OS. Se for neutro, a terminação vai ser em A, certo? Então, essas são as terminações da segunda declinação.